Boa noite, gente. Tudo na paz? O pastor José Mauro falou, meu nome é Alexandre Mineiro, mas eu não sou mineiro, né? Meu sobrenome é mineiro, né? Mas eu sou de Niterói, carioca de Niterói. Na verdade, São Gonçalo. Tem alguém de São Gonçalo aqui? Niterói? Aí, alguém balançou a mão lá atrás. Mas sou casado com Priscila. Hoje a gente mora em Teresópolis já há 8 anos. Vamos para 9 anos. Sou pai de Josué, 17 anos. Um menino, Fernanda, 21 anos. Fernanda faz um seminário teológico em outro país, está se preparando para o ministério também. A gente pastoreia a igreja de Teresópolis e Guapimirim. Estamos preparando um pastor para uma dessas igrejas. E estamos nessa jornada pastoral, né? Cumprindo o propósito do Senhor. E uma alegria enorme estar aqui, um privilégio, uma honra, num dia tão especial como esse. Tantos anos de ministério, pastor José Mauro, tenho certeza que é uma inspiração para muita gente. O Mateus também, que é uma inspiração para a juventude. Então, você que precisa de uma palavra de Deus, estende suas mãos para cá, ore por mim, peça a Deus, fala, Senhor, toma o coração desse pastor, toma a mente dele, toma nossas palavras, ore, abençoe minha vida, libere palavras de Deus sobre esse lugar. Senhor, nós te agradecemos nessa noite, exaltamos o teu nome, Pai, bendizemos o teu santo nome por esse dia tão especial, tantos anos de ministério do teu filho, o Mateus começando a sua jornada, a gente vê as gerações cooperando uma com a outra, e nós te louvamos por essa igreja, por essa casa, por tantas conquistas, por tanto avanço, por tanta visão para o futuro, apesar de já ter vivido tantas coisas. Eu te louvo por esse momento. Senhor, nós te damos graça, a tua palavra é cura, a tua palavra é remédio, a tua palavra renova a nossa força, a nossa esperança, alinha a nossa visão, a tua palavra arranca as raízes que não são tuas, a sua palavra é capaz de matar o mal e trazer a vida, a tua palavra ressuscita sonhos, a tua palavra, Pai, quebra os cadeados que possam ter sido colocados em nossas mentes e em nossos corações. A tua palavra, Pai, ela é poderosa para nos levantar, nos edificar. Tua palavra nos sara, Pai. Tua palavra nos dirige, ela abre nossos olhos e nos desperta. E nós te pedimos, Espírito Santo, que a tua voz possa ecoar de maneira poderosa nesse lugar. O nosso desejo é ser ministrado por ti. O nosso desejo é ser encorajado, ser cheio da tua unção e da tua presença. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Tenho certeza que você já deve ter ouvido uma expressão: o melhor está por vir, né? E eu acredito que o melhor sempre está por vir. Precisamos ser pessoas não somente otimistas e pessoas positivas, mas precisamos ser pessoas de fé que creem em um Deus que sempre tem algo melhor para cada um de nós. A Bíblia vai dizer que os planos de Deus são bons a nosso respeito. Nosso futuro tende a ser melhor. O melhor sempre está por vir, porque o nosso futuro tende a ser melhor? Porque o meu amanhã tende a ser melhor? Porque o mês que vem, ou o próximo ano da minha vida, eu posso olhar ele com esperança e pensar que ele pode ser melhor. Outra expressão que a gente pode ver muita gente pode dizer, falar, se eu tivesse 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje, oxa, meu Deus, quantos erros eu não cometeria, quantas coisas eu faria que eu não fiz, quantas palavras eu apagaria e quantas palavras eu falaria. Mas o fato é que o nosso futuro tende a ser melhor, porque quando aprendemos com a vida, quando vivemos e aprendemos com as circunstâncias, desenvolvemos, crescemos, amadurecemos. Crescemos interiormente, nossas atitudes, nossas decisões tendem a ser melhor no futuro, porque eu já posso ter aprendido com tudo que eu vivi até agora, para não cometer os mesmos erros. A minha visão vai estar mais alinhada, o meu foco vai estar mais ajustado. Eu vou ter crescido interiormente. Existe uma expectativa do céu que você cresça interiormente.
Existe uma expectativa de Deus que você cresça intelectualmente. A Bíblia vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 brilhando. Você hoje precisa ser melhor do que ontem. Você amanhã precisa estar melhor do que hoje. E o nosso futuro tende a ser melhor porque já vivemos, já aprendemos, já crescemos. E isso está a nosso favor. Porque agora existe uma melhor consciência, mais sabedoria para edificar um futuro. Eu quero ler um texto com você, conhecido, muito especial, que está em 1 Samuel, capítulo 16. E vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Você está com a sua Bíblia, né? Abra sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 16. Não sei se eles colocam aqui, ou a gente só lê mesmo. Aí, está aí, é legal a gente acompanhar aqui. 1 Samuel, capítulo 16, do 1 ao 7, vai dizer assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Em outras traduções vai dizer assim: até quando você vai ficar chorando por causa de Saul? Até quando você vai ficar se entristecendo? Até quando você vai chorar por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. E continua Deus: encha um jarro com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos, um dos filhos dele, para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderia ir? Como que eu vou fazer isso? Saul saberá disso e vai me matar. Saul vai saber que eu estou indo escolher um rei com ele no trono. Se ele souber, ele me mata. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram tremendo de medo encontrar-se com ele e perguntaram: vens em paz? Samuel respondeu: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é esse que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Um texto muito conhecido, um texto muito especial. Samuel está entre o que Deus fez e aquilo que Deus deseja fazer. Samuel está em uma transição, ele está em um momento decisivo. Samuel havia ungido Saul rei. Ele foi o cara que ungiu Saul rei. Ele viu Saul vencer batalhas. Saul começa fazendo coisas boas no seu reinado. Saul monta exército, Saul vence batalha, Saul expande o reino. E Samuel acompanhou a jornada de alguém que começou a ser rei, que começou a crescer, que começou a liderar o povo, sendo ajudado por Samuel. Eu posso imaginar, conjecturando, Samuel consagrando os primeiros filhos de Saul, Samuel abençoando a casa de Saul, Samuel dando os primeiros conselhos. Samuel viu Saul montar o exército, ele viu Saul crescer, ele viu um jovem se tornar homem, sob os seus conselhos. Só que em algum momento, o coração de Saul vai se desviando. Saul começa a querer andar pelos seus próprios caminhos. Saul começa a tomar as decisões por sua própria vontade, por sua própria conta. Saul começa a desagradar a Deus.
Às vezes nós podemos olhar e pensar, como é que Deus ainda usa essa pessoa? Como é que Deus ainda está falando? Como é que pode ainda estar lá? Porque Deus é longânimo, Deus tem um longo ânimo, mas tem uma hora que Deus puxa a corda. Tem uma hora que Ele estica e fala que chega. Tem um momento que Deus dá um basta, e Deus deu um basta, porque Saul estava desagradando, andando fora dos caminhos do Senhor. Então Deus fala com Samuel, que havia rejeitado Saul. E Samuel está chorando, lamentando o fim do reinado de Saul. E Deus chama a sua atenção e diz: por que você ainda está chorando, se eu já disse que o rejeitei? Existe um problema. Eu aprendo que existe um problema quando estamos querendo manter vivo aquilo que Deus já deu como morto. Existe um problema quando estamos querendo manter em operação aquilo que Deus já mandou parar. Existe um problema quando estamos querendo insistir naquilo que Deus mandou desistir. Eu não sei se você já passou por algum momento que Deus fala: chega! Não é mais isso. Deixe. Um dos princípios do Evangelho é a renúncia. Em alguns momentos, não é que Deus pede algumas coisas, é que o futuro que Deus tem para nós pode exigir que você renuncie e deixe algumas coisas para trás. E no momento pode parecer que, como é que eu vou deixar isso? Isso parece bom. É porque a gente não tem uma capacidade de enxergar como Deus enxerga, porque aquilo que nós achamos que é bom, lá no futuro vai atrapalhar. Mas o fato é que muita gente não vive coisas maiores em Deus, porque não consegue renunciar. Algumas portas não se abrem com chaves de vitória. Algumas portas só se abrem na vida das pessoas com renúncia, com abdicação, com deixar, com ouvir e deixar, ser capaz de obedecer e deixar. E existe um problema quando estamos insistindo em manter em operação algo que Deus já mandou terminar. E quando estamos andando desse jeito, podemos estar indo diretamente contra a vontade de Deus. Pessoas podem se tornar obcecadas pelos seus próprios caminhos. Algumas pessoas podem se tornar obcecadas pela sua própria visão, pelos seus próprios propósitos. Existe um texto em Atos que diz que Davi servia aos propósitos de Deus. Propósito é uma palavra que dos últimos anos para cá começou a ser muito usada, está muito em moda. O meu propósito, o seu propósito. Qual é o meu propósito? Qual o seu propósito? Encontre o seu propósito, busque o seu propósito. Mas quando você vai se aprofundar na Bíblia, Deus não vai dizer que você está nessa terra para cumprir o seu propósito. Você vai aprender que você está nessa terra para cumprir um propósito que Ele estabeleceu para você. Então podemos perder tempo buscando o nosso propósito dentro de nós, quando devemos encontrar o propósito que Ele tem para nós. E algumas pessoas podem ficar obcecadas pelos seus próprios caminhos. Tiago 4,3 vai dizer: quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados. Porque algumas vezes a minha fé não funciona? Porque a Bíblia não vai dizer que você pode tudo. A sua fé é capaz de fazer qualquer coisa. Posso tudo? Então a sua fé não é uma ferramenta solta para você fazer o que você quiser. Algumas coisas, o reino espiritual ele funciona com concordância. Quando a sua fé encontra a vontade de Deus na sua vida, pá, o milagre acontece. Por isso a importância de você conhecer a palavra de Deus. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus podem ter uma dificuldade de orar. Se você não conhece a palavra de Deus, talvez você não saiba nem orar muito bem. Pô, pastor, como é que você fala isso? Porque tem algum advogado aqui? Advogado? Doutora,
Rosemary, quando a senhora chega no tribunal, doutora Rosemary, que a senhora vai defender alguém, ou que a senhora vai apresentar uma petição, a senhora chega no juiz e coloca a sua petição para o juiz, já com aquilo que vem na sua cabeça, você tem as suas ideias e você monta os teus argumentos com o que está no teu coração, do jeito que você quer, do seu próprio desejo, aquilo que você acha que vai acontecer. Como é que é? É assim? Não. Você monta a sua apelação, o seu requerimento, a sua, ali, de acordo com o quê? Baseado em quê? Baseado em leis. Quando você não ora baseado nas leis, porque você não conhece, se a doutora Rosemary não conhece as leis, ela pode chegar diante de um juiz e falar: isso aqui está total, não tem embasamento. Algumas coisas não acontecem na nossa vida, não é porque Deus não quer fazer, é porque não tem embasamento o seu pedido. Tiago 4,3, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres, porque você pede o que dá na sua cabeça. Você pede o que você quer. Eu tenho um acordo com Deus, eu peço o que eu quero, Ele dá o que Ele quer. Deus está dizendo algo claramente a Samuel: Samuel, eu quero construir um futuro com você, mas eu preciso que você se alinhe a mim. Se alinhe comigo. Deus está dizendo, entenda, eu estou fazendo algo, eu preciso que você concorde com o que eu estou realizando. Por quê? Porque Deus está dizendo: Samuel, pegue um chifre, enche de azeite e vá à casa de Jessé, porque eu já escolhi outro rei. Então, quando Deus está apontando para Samuel, que é um profeta, ir para lá, Samuel está aqui, chorando Saul. É tão bom ele, que Deus rasgou ele. E Deus está: Samuel, é para lá. Por que você ainda está chorando? Se eu já te mandei ir. Deus está dizendo a Samuel: pare de se lamentar. Deus está dizendo para ele: eu não quero as suas emoções presas ao passado. Deus está dizendo: eu não quero suas emoções presas naquilo que se foi. Tem algo melhor para construir comigo na frente. Não deixe suas naquilo que você acha que foi bom. Em alguns momentos nós não devemos ser duros, insensíveis. Quando você vai na Bíblia, você pode achar que Deus pode ser insensível em alguns momentos. A viúva de Naim está saindo da cidade, enterrando o seu único filho. Era viúva, já tinha enterrado o marido, agora estava enterrando o único filho. A caravana da morte está saindo de Naim para ir para o cemitério, fora da cidade. E a caravana da vida de Jesus está passando em frente à porta da cidade de Naim. Jesus, quando encontra a viúva de Naim, que já é viúva, que já enterrou o marido e que está enterrando o único filho, ele tem coragem de olhar para a mulher e falar assim: não chore. Mulher, não chore. Insensível? Não. Ele está dizendo: mulher, eu não preciso das tuas lágrimas, eu vou operar o milagre, preciso da tua fé. Então enxuga essas lágrimas e ativa a sua fé, porque o garoto vai levantar. Não é que Deus é insensível em alguns momentos, é que precisamos entender que em alguns momentos da vida, ser um cristão emocional vai te deixar preso ao passado e você não vai conseguir enxergar o futuro. A história estava acontecendo e Deus estava em um ritmo. Deus já estava lá na casa de Jessé. Deus já tinha visto Davi e falou: Samuel, para lá. Deus está em um ritmo e Samuel está em outro, chorando Saul. Existe um problema, que algumas coisas não acontecem na sua vida, na minha vida, porque às vezes Deus está em um ritmo e a gente está em outro. Deus está apontando para um lado, mas a gente está insistindo em outro. Deus está indo para lá, mas o orgulho não deixa você. Com o tempo de liderança, eu já aprendi
Você não pode querer que o seu líder ande no seu ritmo. Existe um problema às vezes. O pastor José Mauro deve ser assim também, pelo ritmo que eu vejo. Às vezes a gente deixa as pessoas de cabelo em pé na igreja. Como é isso? É aquilo. É isso mesmo, pastor? É isso. Vai lá. Vamos, estou vendo. É isso. Mas algumas pessoas não conseguem entender e às vezes elas querem que o líder vá para o ritmo dela. E muitas vezes isso não acontece. Por que eu preciso ter... Eu preciso ter homens e mulheres muitas vezes que estão em um mesmo ritmo, em uma mesma frequência. Muita gente pode não desenvolver e estar sempre em atrito com a sua liderança, seja na igreja, seja no trabalho, seja em alguns lugares. E algumas coisas não acontecerem porque elas querem insistir que as pessoas venham para o ritmo dela. Colocaram um sistema novo na empresa. Vai trocar o sistema, um sistema mais moderno, mas para que trocar? Está vendo aí? Já vem agora de novo. Aí ela vai sendo contra, ela que reclama, ela que bate o pé. Porque ela não entende que ela que precisa entrar no ritmo da liderança. Deus tem o seu próprio ritmo e a sua própria sincronia, e isso fica claro na criação. E nós precisamos entender que nós precisamos entrar no ritmo de Deus. Não é Ele que vai vir para o nosso ritmo, para a nossa frequência, para o seu time. Eu tenho o meu time, ainda não está no meu time. Não senti, não sentiu? Os planetas, o sistema solar tem o seu ritmo, tem uma cadência, não se chocam. Eles têm uma frequência. Os oceanos têm as suas correntes que funcionam em o seu ritmo, por cima, pelo meio e por baixo. Deus trabalha com ritmos. A natureza, nossa respiração. Você tem um instrumento dentro do seu peito, ditando um ritmo de vida. Lucas 9:23, Jesus deixa isso claro quando Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, meu ritmo. E podemos encontrar cristãos que ainda acham que Deus vai ir para o ritmo dele, que Deus vai respeitar o seu ritmo, que Deus vai entender. É claro que Deus te entende, é claro que Deus te ama, mas tem dias de manhã que o meu filho não quer acordar, que Teresópolis é um frio do caramba, e ele tem aula às 7 horas da manhã, e 6h20 da manhã, e ele está com sono, ele ficou vendo coisa, ele dormiu tarde, mas não tem problema, meu amigo, você tem um ritmo, acorda rapaz, eu sou o pai dele. Levanta, tem escola, tem que ir, tem um ritmo de funcionamento. Eu sei que tu está cansado, levanta cansado mesmo, mas a gente acha que Deus não pode ser um pai desse jeito, que Deus tem que ser sempre compreensivozinho. Você precisa enxergar Deus como um treinador. Eu defendo uma tese que todo pai precisa educar os seus filhos, mas o pai precisa treinar os seus filhos. Porque você pode ter pais com filhos muito educadinhos, muito educados, com a finesse, boa educação, boas palavras, sabe se comportar onde chega, sabe se comportar quando sai, sabe chegar na casa de alguém, sabe se comportar em lugares, muito educados, mas totalmente despreparados para a vida, que quando cai numa faculdade, quando cai num lugar, é engolido pelos leões. Deus é pai, mas Ele vai treinar você para as coisas maiores que Ele tem. Jesus deixa claro a todos, porque para andar com Ele, precisa ir para o... Quer andar comigo? Venha para o meu ritmo. Você não anda com Deus se não estiver em sincronia com Ele. Por isso precisamos entender que não viveremos o que Ele tem para nós, até que andamos com Ele em seu ritmo. Deus escolhe Davi. Davi entende de ritmo, Davi entende de cadência, de sincronia. Nós vimos um coral aqui,
uma igreja musical. E nas gravações musicais tem uma coisa chamada de metrônomo ou clique. E o instrumento tem que tocar dentro dessa cadência. O teclado tem que tocar nessa cadência. O baixo aqui dentro desse tempo, que ele pode aumentar. Ou pode diminuir. E o teclado, o baixo, a bateria, todos têm que tocar dentro da cadência do metrônomo, do clique. Mas pode acontecer uma coisa, meu amigo Mateus. Você pode ter alguém aqui no baixo ou no violão que sabe todos os acordes musicais. Ele sabe as notas das músicas, mas quando bota ele para gravar uma coisa, ele não consegue ficar aqui dentro. Ele sabe tocar, mas ele não consegue entrar no time. Ele sabe a nota, mas o time ele não consegue se manter no ritmo. Isso acontece com algumas pessoas que oram, vêm aos cultos, ofertam às vezes, se empenham em aprender, em entender da palavra de Deus, só que não conseguem se empenhar e entender que Deus tem o seu próprio ritmo. E algumas coisas podem não acontecer porque elas não entendem que existe uma cadência de andamento do próprio Deus. Deus estava em um ritmo. Samuel era profeta, mas estava em outro ritmo. Deus faz mudanças e Deus é convicto de suas decisões. As coisas haviam mudado e Samuel não estava percebendo e muito menos acompanhando. Existe uma coisa chamada discernimento. Pessoas que oram, pessoas espirituais, elas conseguem perceber o que está acontecendo. É muito ruim cristãos que vivem alheio ao mundo espiritual. Conhecem de Bíblia, tem versículos decorados, mas podem estar alheios às coisas espirituais, à sensibilidade espiritual. Você não cresce em fé sem crescer no conhecimento da palavra de Deus. E muitas coisas você não vai compreender na palavra de Deus se você não tiver crescido em relacionamento com o Espírito Santo. É uma junção de coisas. A unção vai te trazer revelação. As coisas haviam mudado e Samuel não estava percebendo. Deus já havia mudado uma estação, já tinha rejeitado um rei, já estava provendo outro. E ele não estava entendendo. Você não consegue acompanhar o ritmo de Deus, entrar pelas portas que Ele tem para você, sendo alguém instável. Como assim, pastor? Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje eu estou de um jeito, amanhã eu estou de outro. Saul era rei e governava. E Deus estava dizendo a Samuel: Samuel, aquilo que te governava vai mudar. Deus estava dizendo a Samuel: Samuel, vá à casa de Jessé, porque lá eu me provi de um rei. E Deus estava dizendo: aquilo que te governava não vai te governar. Mas isso pode ser profético para você hoje. Pega a tua mão direita, por favor. Recebe uma palavra. Aquilo que te governava no passado pode ser aquilo que não vai te governar no futuro. Coisas que te governava, você pode ter sido governado pelo medo, ansiedade, dúvidas, culpa, rejeição, raiva, fraqueza, frieza, desânimo. Talvez essas coisas ditavam o ritmo da sua vida. E hoje pode ser um dia onde Deus está dizendo: aquilo que te governava não vai te governar mais. Era uma mudança de governo. Deus faz mudanças. Deus está falando para Samuel: Samuel, até quando você vai ficar chorando? Deus está dizendo: Samuel, deixa. Samuel, se liberta. Samuel, tu é um profeta, se alinhe como um. Se desprenda. Porque às vezes, em alguns momentos, podemos ficar presos a algumas coisas, agarrados a algumas coisas. E Deus está dizendo: Samuel,
exerça domínio sobre as suas emoções, pare de chorar, deixe e vá para onde eu te mandei. Samuel estava permitindo que aquilo que já havia tido um ponto final, que já era passado, estivesse controlando as suas emoções no presente. Na antiguidade, os gregos, estudiosos da psique, da alma humana, deram um nome para as emoções de patos, potência. Os estudiosos da alma humana deram o nome das emoções de potência, de patos. Então as emoções são uma potência. Então o que Deus estava chamando a atenção de Samuel é que Samuel estava preso emocionalmente e voltando as suas emoções para o passado, para um lugar onde Deus não estava apontando. E quando você começa, as emoções, elas são catalisadoras, potencializadoras de suas ações e de algumas outras coisas. As emoções voltadas para o passado, elas vão ser catalisadoras de sofrimento, de angústia, de medo, de traumas. Vão acabar deixando você mais preso ainda. Então, Deus estava dizendo: Samuel, eu preciso que você aponte, meu querido. As emoções são ferramentas poderosas que Deus nos deu para andar nessa terra. As emoções muitas vezes podem ser igual a dinheiro. Se você não a usar corretamente, ela pode trazer um prejuízo tremendo para a sua vida. As emoções são especiais. Não somos iguais a Deus, somos semelhantes a Ele. E podemos ver que temos algumas coisas em Deus que também estão em nós. Deus se ira, Deus ama, Deus se sente honrado, Deus se sente desonrado. Então as emoções são ferramentas especiais e poderosas para caminharmos nessa terra. Então o que Deus está dizendo para Samuel é o seguinte: rapaz, aponta essas emoções, esse poder que são as emoções, que são catalisadoras de coisas, para o futuro. Porque quando você aponta as suas emoções para o lugar correto, para onde Deus está apontando, ela vai catalisar coragem, força, fé, garra, vontade. E você vai usar essas coisas a seu favor. Mas o fato é que quando Deus fala para Samuel: Samuel, enche um chifre de azeite e vai. Vai, porque eu já me provi de um rei. Samuel diz algo a Deus nessa conversa, tem um diálogo. E ele diz uma coisa para Deus: Deus, se Saul souber que eu estou indo ungir um rei, ele ainda sendo rei, ele não morreu, ele me mata. Samuel está entre o passado e o futuro. Saul está no trono reinando e Deus diz a ele para ir atrás do futuro que vai governar ele. Saul ainda está no trono e Deus manda ele em direção ao futuro, em busca do outro rei. O passado está no trono reinando, olhando na cara dele. E Deus fala para ele: vai em busca do futuro. Vá à casa de Jessé, porque eu já me provi de um rei. Ele fala: Senhor, se eu for, ele vai subir e vai me matar. O que eu aprendo quando Deus fala com ele? Tem um rei reinando, tem um passado olhando na sua cara, mas mesmo assim o passado está olhando para você, ainda está sentado no trono. Saul está sentado no trono e Deus está mandando ele se prover de outro rei. A cabeça dele não entende, porque Deus está falando uma coisa. Deus já sinalizou mudanças e parece que o problema ainda está de pé. Eu aprendo algo, às vezes, na nossa vida. Algumas coisas podem acontecer, que Deus está apontando, uma palavra vem, você recebe uma palavra de cura, você recebe uma palavra para avançar, você recebe uma palavra de encorajamento, você recebe uma palavra profética de algumas portas que vão se abrir, de alguma coisa que vai acontecer. Mas quando você olha para a realidade, Saul ainda está no trono reinando. Quando você olha para a realidade, o teu passado ainda está de pé, a doença ainda está lá, o problema ainda está lá, a coisa ainda está olhando na tua cara, a dívida ainda está lá. Então o que Deus está dizendo é o seguinte: não importa se isso ainda está de pé, pela fé tome coragem e vá em direção ao futuro. Não espere o problema sumir para você me obedecer, porque o problema não vai sumir para você me obedecer, o problema vai sumir se você me obedecer. Em alguns momentos da vida queremos que Deus faça tudo para nós andarmos. O mar não se abriu
para Israel andar. O mar se abriu porque Israel andou. Algumas coisas na sua vida não estão se abrindo, não é porque Deus não está fazendo, é porque você não está andando, é porque você não está seguindo. Marcos capítulo 11, versículo 12, vai dizer algo muito interessante nessa história. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos viram isso. Ou seja, Jesus está passando por uma figueira, ele tem fome, era tempo de figos. Ele se aproxima dela, mas não há nada, ele está saindo de Betânia, não há figos. Ele olha para ela, já que ela não pôde servi-lo, e ele dá uma palavra: ninguém mais coma fruto de ti. O texto continua: ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: mestre, vê, figueira que tu amaldiçoou secou. O que acontece? À tarde, Jesus está saindo de Betânia, tem fome, vai na figueira, ela não tem figos, e ele dá uma palavra: não nasce, não brote mais fruto de ti. Só que quando Jesus dá uma palavra para aquela figueira, ela fica em pé olhando para ele. Ele libera uma palavra: tu não vai dar mais fruto. Ela fica: eu estou aqui, continuo verdinho com as minhas folhas, em pé, inabalável, do mesmo jeito. Jesus deu uma palavra e foi embora. O texto vai dizer que na manhã seguinte, quando eles estão voltando para entrar na cidade, passando pelo mesmo lugar, Pedro está indo na frente. Quando Pedro olha, a figueira secou até as raízes. Pedro desesperado: ó mestre, porque o texto diz que os discípulos ouviram, todos os discípulos estavam vendo, ele deu uma palavra e a figueira ficou lá, imponente, olhando para ele, não aconteceu nada. Eles devem ter ido: rapaz, você viu que Jesus deu uma palavra para aquela figueira? Ela não mexeu não, rapaz. Ele falou com a árvore, eu já vi ele falar com o vento, e o vento parar na hora, mas ele falou com a árvore, ela ficou lá, mexeu não. Mas no dia seguinte, quando passaram, Pedro: ah lá mestre, lá, a figueira que tu deu a palavra secou até as raízes. Eu aprendo algo. Repita assim comigo: quando Deus diz alguma coisa, é só questão de tempo. Faz assim, dedo de profeta, por todos, entra no clima, pelo amor de Deus. Aponta para alguém que está do teu lado, fala assim: meu querido, minha querida, quando Deus diz algo, aprenda isso, é só questão de tempo. Se prepare, é só questão de tempo. Se você tem uma palavra de Deus, é só questão de tempo. Não espere a dor do passado sumir para você levantar os olhos e enxergar o futuro. O passado pode estar olhando na sua cara, porém você deve se levantar e ir em direção à nova etapa, ao novo tempo que Deus tem para a sua vida. Nós notamos uma coisa nesse diálogo, nessa conversa. É uma conversa de Deus com o profeta. Notamos aqui uma conversa. Deus instrui. Deus está instruindo Samuel como transicionar de um tempo difícil, porque o reinado de Saul estava em um tempo difícil. Saul estava louco. Era um tempo difícil. Então Deus está instruindo os profetas Samuel como transicionar de um tempo difícil para um tempo favorável. 1 Samuel 15, 27, a gente vai ler. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a barra do seu manto dele e o manto rasgou. E Samuel disse: o Senhor rasgou você hoje.
rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Ou seja, o rei que estava vindo era melhor do que Saul. Então Deus está instruindo Samuel a transicionar de um tempo complicado para um tempo melhor, favorável. E pelo menos 3 coisas a gente aprende dessa instrução de Deus a Samuel. A primeira dela é discrição. Faz assim para quem está ao teu lado. Discrição. Ó, discrição. Discrição. Fala assim, vou te dar um livro de presente. Fala. Eu não vou vender livro não, mas fala. Vou te dar um livro de presente. Aí você pergunta para ele, qual? Da Joyce Maia, Eu e Minha Boca Grande. Discrição. Não fale muito sobre o seu futuro para aqueles que desejam te manter no passado. Deus instrui Samuel. Discrição. Você não tem que contar o que eu mandei você fazer. Pegue um animal, vá sacrificar ao Senhor. Não diga para os outros o que interessa a mim. Muita gente perde muita oportunidade de entrar em um futuro melhor, porque fala demais para aqueles que deveriam saber de menos. Um dia uma menina disse para mim assim, pastor, você não sabe usar o Twitter. Eu falei, não sei. Ela, não sabe. Eu falei, tá bom, como é que se usa o Twitter? Pastor, você fica postando frasezinha no Twitter. Você bota coisa no Twitter lá, artezinha de foto, de frase, de vídeo. Twitter não é para isso. Eu falei, Twitter você precisa expressar suas emoções, você tem que dizer o que você está sentindo naquele momento, você tem que dizer o que aconteceu, você tem que falar que você está chateado, porque não sei o que, o mundo está acabando, eu estou com raiva porque não sei o que lá, estou feliz porque agora não sei o que lá, e você tem que expressar, é coisa de momento. Eu falei, ok, então o Twitter é para eu mostrar o meu coração para quem não está nem aí para mim? Ela, não, eu não quero fazer isso. Muita gente perde a oportunidade de entrar em um futuro melhor porque fala demais a quem não deve saber, a quem deve saber de menos. A outra coisa que Deus instrui Samuel é discernimento. Deus diz a ele o que dizer. Samuel diz, se Saul souber, vai me matar. Deus diz, pegue o novilho, diga que vai sacrificar ao Senhor e chame Jessé para o sacrifício. Discirna o momento, discirna até onde você pode falar, até onde você pode fazer e com quem você pode fazer e o que você pode fazer. Você não pode estar carregando a unção que vai liberar o seu futuro sem as direções de Deus para um novo momento. Era um novo momento. Então Deus dá uma nova direção a Samuel. Diga que vai sacrificar. Existem momentos na vida, existem etapas da vida que você precisa das direções de Deus. Quando Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. 2 vocábulos gregos você pode usar para palavra. Logos, que é o conhecimento compartilhado. O conhecimento que está compartilhado a todos. E o rema, que é a palavra revelada, que é para você. Existem palavras que são específicas, existem direções de Deus que são tuas, são tuas, são tuas, são tuas. Você vai receber. Se você não conhece o Logos, pode ser que você não receba o rema. Quantas pessoas lendo um texto da palavra de Deus, opa, teve uma revelação, Deus falou comigo aqui. Quem já aconteceu isso? Então quando Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, Jesus está dizendo, de todo o rema. Então você não vive só pelo conhecimento. Você vai viver das direções específicas que Deus tem para cada um de você.
para cada um de nós. Então, Moisés não tinha uma Bíblia. Moisés dependia de quê? Do rema. Entrava na tenda da congregação, fora do arraial. Todo mundo ficava do lado de fora, olhando. Uma nuvem via raios e ouviam a voz e Deus dando instruções. Moisés, dependente do rema o tempo todo, das direções de Deus para dar os próximos passos. Abraão. Só que nós ainda continuamos dependendo das direções de Deus para cada um de nós. Para um novo tempo que Deus abre nessa história, sempre haverá novas instruções. Sempre haverá novos direcionamentos. Você não entra pelas portas do futuro com as mesmas instruções e direções que você usou no passado. Algumas coisas que funcionaram no ano passado podem não funcionar esse ano. Algumas coisas que deram certo no ano retrasado podem não dar certo esse ano. Ainda mais no tempo que nós vivemos. Se formos falar de empresas, de negócios, de profissão, aí a chapa vai esquentar mesmo, porque as coisas mudam de mês em mês. A comunicação, a maneira de vender, a maneira de se comunicar, a maneira de se apresentar, a maneira de contar o teu storytelling, do seu produto. E por isso que muita gente acomodada não rompe em áreas da vida. Muitos ministérios podem estar parados porque eles estão insistindo nas instruções antigas. Eu aprendi desse jeito. Mas você acha que Deus não muda? Deus não muda, mas as instruções mudam, que Ele tem para cada um de nós. Ele por si não muda, sua palavra não muda. Discernimento te faz entender que você não pode trabalhar na construção de algo junto com Deus, de qualquer maneira, ou a sua maneira, ou a nossa maneira. Samuel carregava o chifre de azeite. Isaías 10:17 vai dizer: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Unção despedaça o jugo, quebra. Unção abre portas, quebra corrente, liberta, desata. Terceira coisa que eu aprendo dessas instruções de Deus para Samuel: você precisa estar pronto para mudanças. Pessoas resistentes a mudanças são pessoas resistentes ao crescimento, porque o crescimento proporciona mudanças. Você precisa estar pronto para Deus mudar as coisas, porque Ele muda. Quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir o novo rei, ele vê Eliabe. Ele chega para ungir o novo rei, ele vê Eliabe. Alto, bonito, boa aparência, porte de soldado, porte atlético, era soldado do exército. E quando ele vê Eliabe, já vem na cabeça dele: certamente, foi mole, certamente é esse que o Senhor quer ungir. E Deus vai na hora: rejeitei. O que você acha que é bom, Samuel, o que os teus olhos veem como bom, porque você não está pronto para mudanças, eu rejeitei. Porque eu não vejo como você vê. Você olha exteriormente, eu olho interiormente. Mas por que Samuel achou que seria Eliabe? Porque Saul era alto, era bonito, tinha bonitos cabelos, era porte atlético, era porte soldado. Então, quando ele olha para aquilo que poderia ser o futuro, ele remete exatamente para aquilo que estava no passado. Ele lembra de como Saul era alto, bonito, forte, porte atlético, porte soldado. Alto, bonito, forte, porte atlético, porte soldado. É esse que o Senhor quer ungir. Ele tenta replicar o que Deus fez no passado com aquilo que Deus fez no futuro. E Deus está dizendo: não, você precisa estar pronto. Eu não faço sempre as coisas do mesmo jeito. Aquilo que está no próximo passo pode ser totalmente diferente de tudo aquilo que você já viveu. E você precisa estar pronto. Não é alto, não é bonito, não é forte,
é baixo, é ruivo, é jovem, vocês não vão entender, não tem treinamento para lutar com espadas, com lanças, não tem nada a ver com Saul, mas é aquele que eu escolhi. Um pastor muitas vezes tem uma missão difícil e a gente pode confundir essa missão. Porque muitas vezes queremos escolher os obreiros corretos, identificar. Mas o trabalho não é escolher e nem identificar somente. O trabalho é encontrar quem Deus já escolheu. O trabalho de Samuel não era escolher ninguém. Era encontrar quem Deus já havia escolhido. Muitas portas não se abrem. Muitas vezes insistimos em muitas coisas na vida. Muitas vezes damos com a cara na parede. Muitas vezes quebramos a cara com sociedade, com algumas pessoas que não tem nada a ver. Porque escolhemos e não nos atentamos a encontrar aquilo que Deus já escolheu para nós. Deus diz, não é esse. Você precisa estar pronto para as mudanças. Era totalmente diferente. Preste atenção no que eu vou te dizer. Não espere que Deus estabeleça um futuro para você pensando em te deixar confortável do jeito que você já estava acostumado antes. Quando Deus transiciona uma estação da nossa vida, Ele pode nos deixar desconfortáveis. Ele pode fazer uma escolha que para nós pode não fazer sentido. Judas se enforca depois que traz Jesus. Fica uma lacuna nos 12 apóstolos. A Bíblia vai dizer que de um lado os apóstolos jogam sorte para escolher Marcos ou Matias. 2 homens consagrados, discípulos. E a sorte cai em Matias. Não sei se era urim, tumim, aquela pedra, cara ou coroa, sei lá como é que eles jogavam. Foi sorte. Eles estavam escolhendo o próximo diácono na cara ou coroa, Mateus. E seja lá o que Deus quiser. Cara, Matias, cara. Matias. Eu não sei. Matias era um homem de Deus. Mas eu não ouvi muitas coisas e nem li significativas a respeito de Matias. De um lado eles estão escolhendo Matias, do outro lado Jesus aparece um homem assassino de cristãos, matador, arrastava homens e mulheres para os coliseus, e ele para diante desse homem no caminho de Damasco, Paulo, aquele que ninguém escolheria, faz aquele homem cair, fica cego por alguns dias, levanta aquele homem com o apóstolo. De um lado, eles escolhem Matias, que era a escolha que fazia sentido, porque era o cara, era um discípulo, já estava com a gente conhece a vida, a gente conhece tudo. De outro lado, Jesus escolhe aquele que ninguém iria escolher. Por que Jesus levanta Saulo? Porque ninguém iria levantá-lo. Ninguém iria dar crédito a ele. Por isso Jesus, eu vou ter que ir lá, porque mesmo que ele se levante, ninguém vai dar crédito a ele, que eu separei ele para isso. Preste atenção. Se Deus te deu uma palavra, não importa se ninguém te deu crédito ainda, fique tranquilo, que Ele mesmo se encarrega de colocar você. Às vezes Deus pode fazer algumas coisas que não fazem sentido. E por isso que se você não for uma pessoa espiritual, que discerne as coisas espiritualmente, você pode identificar as portas certas e passar a vida toda batendo nas portas erradas, porque você vai nas portas que fazem sentido, e Deus pode estar apontando para lá.
uma nova unção, um novo tempo, a nova estação, um novo nível, os novos negócios, as novas etapas que Deus pode abrir para você, vai exigir um posicionamento totalmente diferente que você já teve, você já viveu. Deus está sempre fazendo algo novo. O louvor pode vir chegando para cá, por favor. Já estou no negativo, nem tinha percebido. Abate da próxima vez que eu voltar. Mateus, anota ali. Perdão, gente. Pega um chifre de azeite. Fica de pé comigo, já para a gente entrar no clima. Pega um chifre de azeite e vai. Enche o chifre com óleo da unção. Você não pode ir em direção ao destino que Deus tem para você vazio. Se encha. Jesus é um dos maiores exemplos de oração e de cuidado com seu relacionamento espiritual, sua relação com Deus. E Deus está dizendo para Samuel: Samuel, não vá vazio. Enche o chifre de azeite. Não vá vazio, não vá sem direção, não vá sem unção de Deus, não vá por conta própria, não vá porque disseram para você ir. Você precisa estar cheio da unção. Eu não sei se você já foi um daqueles almoços na casa de um irmão ou de alguém, que você come até o talo, não cabe mais nada. Eu lembro de almoço da minha casa que era tudo quanto tipo de comida. Minha mãe é muita família, todo mundo junto. E você vai até aquele lugar e você come, não dá mais nada, você já está, meu Deus, tanta comida boa, você come de um, come de outro, come disso, come daquilo. E não tem espaço para mais nada. E quando você está cheio, alguém chega com aquela banoffee, chega com um manjar, chega com pudim e fala assim: e aí você fala assim: minha irmã, sinto muito, aqui em Nova Iguaçu eu sei que os irmãos vão dizer: estou satisfeito. Lá da onde eu vim, de São Gonçalo, a gente vai dizer assim: tô cheio. Minha irmã, tô cheio. Não dá para mais nada. Cheio. Não está espaço para... Eu lembro da minha juventude, que eu morava num lugar chamado Clubandê, em São Gonçalo, e eu estudava, ia para lugares, para Niterói, tinha um ônibus chamado 484, e ele vinha do Alcântara, e eu pegava ele no meio da estrada. Ele já tinha passado no centro do Alcântara, e de vez em quando eu estava lá naquela estrada, lá em Clubandê, perto do Ceasa, ia lá para fazer o sinal. E eu lembro quando eu fazia o sinal para o ônibus, o motorista, com aquele sorriso bem largo, fazia assim para mim: enche o chifre de azeite, Samuel, e vá. Você precisa estar cheio para ir em direção ao futuro. Por quê? Fala, por quê, pastor? Porque quando a frieza quiser entrar, você vai fazer. A frieza quer entrar. Ok. Cheio. Tá com fone, né? Ele tá com fone movendo. Cheio. Quando a fraqueza, quando a raiva, quando a dúvida, quando os sentimentos destrutivos, pensamentos destrutivos forem bater na sua porta, faz assim comigo, você vai fazer assim na cara do diabo: ó, queridão, tô lotado. Quando vier uma seta, quando vier um dardo inflamado do inferno para perturbar o teu juízo e tirar do eixo, você vai fazer só assim: ó, chegou atrasado, tô lotado. Por isso que Deus está dizendo: Samuel, enche o chifre de azeite, não vá vazio. Cheio, 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 cheio da unção, cheio da unção. Pedro era um homem antes do Pentecoste.
após ter sido cheio do Espírito Santo, a sombra. Pedro era bronco, era um pescador, bruto de palavras, mas após ser cheio do Espírito Santo, prega a sua primeira mensagem e mais de 3.000 pessoas são acrescentadas à igreja. Pedro passava e a sombra de Pedro carregada, Pedro cheio da unção, curava, os enfermos levantavam, porque Pedro foi cheio do Espírito Santo. Algumas coisas no seu futuro só estão esperando você chegar cheio do Espírito Santo. Pega as tuas mãos ao alto e fala: Senhor, eu quero ser cheio do Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Vem visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem, meu filho, vem, meu filho. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Como é teu nome? Caleb. É bem. Senti, hein? Caleb, hein? Só falta ser Josué. Qual o seu nome? Samuel. Vou usar o Caleb. Esse é o Caleb de 2025. Quantos anos, Caleb? 12 anos. E esse é o Caleb de 2035. Esse é o Caleb de 2025. E esse é o Caleb de 2035. Esse Caleb pode receber palavras de Deus. Já deve ter recebido palavras de Deus. Promessas de Deus foram feitas a esse Caleb. Esse Caleb é o mesmo esse Caleb? É? O problema de muita gente é que os anos passam e elas não vivem promessas. Parece que as promessas não se cumprem. Parece que algumas coisas não aconteceram. Mas Deus fez algumas promessas ao Caleb para ele viver em 2035. Então, quando Deus faz promessas a esse Caleb, que ele viverá em 2035, em 2035, quando Deus liberar as promessas, eu vou conjecturar que o anjo vem trazendo a promessa. Quando o anjo pisa na terra e vem encontrar o Caleb em 2035, ele não pode encontrar esse Caleb. Ele precisa encontrar esse Caleb. Porque quando Deus te faz as promessas apontam para o futuro. Quando Deus te faz uma promessa, elas estão condicionadas à sua parte. Porque é uma cooperação entre céu e terra. Quando Deus faz uma promessa para você viver em 2035, Ele está contando que nesse intervalo de tempo, entre 2025 e 2035, você irá... Mas por incrível
incrível que pareça, acontece que quando as promessas encontram algumas pessoas, elas ainda estão intelectualmente, espiritualmente, e o seu nível de fé, se passaram 5 anos, se passaram 6 anos, se passaram 7, se passaram 8, se passaram 9, se passaram 10. Deus não olha o exterior, elas crescem por fora, mas não crescem por dentro. Muita gente vive muitos problemas porque empilham coisas fora. Com o tempo elas se casam, elas crescem no emprego, pegam mais responsabilidade, nasce filho, nasce coisa, pega ministério, mas interiormente o esqueleto externo cresceu, mas o interno continua pequeno. Então a estrutura interna não aguenta, pá! Não aguenta a pressão. Quando Deus te faz uma promessa, Ele está contando com o seu crescimento. Feche os teus olhos. Eu sinto pelo Espírito Santo. Eu posso sentir um grito do céu. Para algumas pessoas, cresce! É como se Deus estivesse dizendo, eu quero. O céu está retendo algumas coisas, porque você ainda não cresceu, porque você ainda não desenvolveu, porque você ainda não está pronto. Pedro chega para Jesus e eu estou pronto para morrer, se for preciso. Jesus não está pronto, ainda não está pronto. Hoje é um dia que Deus está gritando para algumas pessoas. Não é que o céu não deseja fazer, é porque você precisa crescer. Coloque a mão no seu coração e comece a orar no seu lugar. Comece a orar no seu lugar.